Somos gratos a Deus por todos os feitos. E eu quero deixar apenas um versículo, pastora Débora, pastor Nil, de Salmo 91, para a nossa vida no dia de hoje, né? O verso 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a igreja do Senhor não será atendida. Não será atingida, nós cremos. Nós cremos na mão soberana do Senhor, na proteção do Senhor. Nós cremos que o Deus que levanta é o Deus que é fiel para continuar se sustentando nas mãos, para nos fazer andar de coração leve, de cabeça erguida. Eu quero aqui contar um testemunho para os meus irmãos, para os pastores, testemunho de vida, que eu até já falei uma parte para a pastora, mas testemunho de salvação, né? Eu sou de uma família de católicos fortes. O Senhor Jesus me alcançou em 2015, em janeiro de 2015, e me batizei em dezembro de 2015 do mesmo ano. E sou grata ao Senhor porque desde então Ele tem me levantado, tem me escolhido, tem cuidado de mim, da minha família. Quando o Senhor me chamou, porque foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu, a minha vida mudou da água para o vinho. A minha vida mudou, transbordou, Cristo transbordou a minha vida. E Deus me honrou, Deus me deu família, Deus me deu casa, Deus me deu trabalho, Deus me deu amigos verdadeiros, da mesma fé. Muitas vezes somos apontados, sim, pelos próprios familiares, por não seguir a mesma fé, mas isso não importa, porque Jesus Cristo disse que não seria fácil, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo e seguir. Então eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus fez uma promessa de vida e de salvação para a minha família e está se cumprindo. Eu louvo a Deus porque hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servem ao Senhor. E vou louvar a Deus mais ainda quando todos da minha família, aurorense também, poder pronunciar essa frase que servirá ao Senhor. Então ali, continuando, né, a minha família muito idólatra, assim, de imagens, de crença, de superstição, muito difícil mesmo de aceitação da palavra, mas o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, o Senhor fará, o Senhor é capaz de cumprir todas as coisas. E eu venho pedindo ao Senhor para que salve os meus conterrâneos, salve a minha família, salve a cidade de Aurora, porque, como já foi falado nessa manhã, o importante mesmo é a salvação. Em meio às dificuldades, às vezes a gente se sente só, pelo fato de muitas vezes nós não termos pessoas por perto para aconselhar, mas eu também já louvo a Deus porque tem a pastora Débora e o pastor Nil, que mesmo distante nos aconselha. E ali o Senhor prometeu salvação para minha casa, e já tenho irmãs que servem ao Senhor, tenho cunhadas, tenho irmãos que servem ao Senhor. E quando foi o ano passado, aprove ao Senhor recolher o meu pai numa boa hora. Meu esposo estava viajando para São Paulo a negócios, a visitar famílias. E 2 meses antes assim, das férias de meu esposo viajar, no mês de julho do ano passado, o Senhor falou comigo assim que era uma sensação de perca muito grande que eu estava sentindo. O
Senhor havia me mostrado algo e eu só joelho no chão, só orando por salvação. Salvação, transformação. Salvação e transformação para a vida do meu pai. E em sonhos o Senhor fala comigo e ali eu tive um sonho que eu deveria, o Senhor me mostrou que eu deveria derrubar o altar de adoração da minha mãe. E ali eu falei, Senhor, eu vou, mas vem comigo. Porque meu lado humano temeu, igreja, porque eu tenho 13 irmãos, todos assim, só tem 2 irmãs, comigo 3, que servimos ao Senhor. Todos são católicos. Como que eu ia derrubar um altar de adoração, né? Mas eu fui ali em cima da minha moto, meu esposo não estava, eu tremia, mas eu cheguei lá. Senhor, quando eu chegar na casa do meu pai, o Senhor me mostre um sinal. E ali quando a minha mãe em crise, para quem não conhece, a minha mãe tem depressão forte, severa, assim, minha mãe em crise. E ali eu passei direto para aquele altar da adoração. E quando eu cheguei lá, meu pai já estava em frente ao altar do Senhor, ali da adoração de deuses, que a minha mãe idolatra. E quando eu falei assim, meu pai, aí antes de eu pronunciar, ele apontou assim para a parede, para o altar, uma mesa cheia de imagens, e falou, filha, se você não derrubar, se você não tirar essas imagens da parede, eu tiro. Aí eu falei, meu pai, foi para isso que eu fiz. Então ali eu glorifiquei ao Senhor, eu quebrei, eu derrubei aquele altar, eu me fortaleci no Senhor e Deus fez maravilha na vida do meu pai. E toda vez que eu ia para lá, eu orava, eu louvava, eu louvava o hino da harpa, lavando os pratos, ajeitando a casa da minha mãe, e minha mãe em crise, mas mesmo assim eu não desisti. E comecei a levar meu pai para a igreja no fim de semana sim, outro não, e ele foi. E aí veio o acidente com as abelhas do meu pai, né, na vida dele. Mas o Senhor já tinha falado que salvaria. E para a igreja ter uma noção, no laudo da UTI saiu que eram mais de 2.000 picadas de abelha no corpo do meu pai. E Deus não deixou ele morrer ali no chão, naquele roçado. Deus não deixou ele morrer porque Deus tinha um plano na vida dele de salvação. Os médicos ficaram assim, como que ele não parou ali naquele lugar? Como que ele não ficou? Mas eu já sabia o porquê. E eu na esperança, eu falei, meu Deus, se o Senhor não deixou meu pai morrer ali debaixo daquela árvore, naquele roçado ali, é porque o Senhor vai trazer meu pai de volta, enquanto ele estava na UTI. Mas a gente quer, né? A gente sempre quer que a família fique bem. Mas no fundo eu sabia que o Senhor, os planos de Deus eram maiores que os nossos e melhores. Então, quando eu cheguei ali, a gente foi recolher o meu pai, assim, os primeiros socorros. E a médica falou, só que meu pai estava consciente, orientado, nem parecia que tinha sofrido um acidente tão grande, mas foi a mão de Deus que sustentou até o final. E a médica falou que ia ter que entubar o meu pai, e que meu pai estava muito grave. Então eu, com a autoridade do Senhor Jesus, eu falei, doutora, pois já que meu pai vai ser entubado, eu vou fazer uma oração por ele antes. E ali eu orei ao Senhor, e o meu pai se rendeu aos Deus vivos. Ele confessou com todas as forças do seu coração que aceitava Jesus. As mãos dele sustentando nas minhas tremiam, e ali foi os últimos dias de vida dele, as últimas horas. E a palavra do Senhor se cumpriu na vida da minha família, e se cumpriu que os últimos serão os primeiros. E assim foi na vida do meu pai, eu creio que será na vida da minha mãe, dos meus irmãos, de todos os meus parentes, assim também como eu desejo que seja na vida de todos os meus conterrâneos, porque, como o pastor Nil sempre diz, Deus é uma aurora, e a aurora é do Senhor Jesus.
Então eu estou firme nessa promessa. Quando às vezes a gente se abate, como a irmã Cidinha sempre sabe, o pastor Chico Legal sempre sabe que não é fácil. Muitas críticas, cidade pequena, todos apontam para recolher poucos, para acolher, abraçar poucos. Não podemos desviar os nossos pés, porque cidade pequena não tem como esconder, não é que a gente queira se esconder, entendo, irmãos, mas é porque é mais difícil do que cidade grande. Então, julgamentos vêm sobre a obra, sobre as nossas vidas, mas quando eu lembro da palavra do pastor Nil, que a aurora é de Jesus, quando eu lembro que Deus ama a aurora, eu não desisto. Eu não desisto dos meus irmãos conterrâneos, eu não desisto de pregar a palavra de Deus, de louvar um hino. Eu não desisto de falar que Deus é bom. Sim, porque Deus é bom mesmo. Ele tem nos escolhido. A aurora pertence ao Senhor, nós cremos, aí é a prova. E é como o pastor David fala, quanto mais igreja, melhor, né? Quanto mais igreja, melhor. E eu fico muito feliz mesmo com a vida dos irmãos.